Segundo Crônicas, capítulo 25, segundo livro das Crônicas, capítulo 25, nós vamos ler inicialmente os 2 primeiros versículos. Diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã e era cidadã de Jerusalém. Versículo 2: Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Vamos louvar ao Senhor e depois trazer essa palavra. Aleluia. Nós vamos louvar juntos. É um corinho que a igreja conhece, canta e nós gravamos em um dos nossos CDs. Pode publicar a letra para que a igreja cante conosco. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Vamos render ao Senhor a nossa adoração. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, te imaginar é me inspirar para te dizer: estou
apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, muito mais além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, oh aleluia. Leva-me além, a que nível? A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. A Ele a honra, a glória, a Ele a majestade, a Ele a exaltação toda. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória. Nosso Senhor é digno de toda a honra, todo aplauso, não é verdade? Porque apesar de nós, Ele nos ama, apesar de sermos como somos, Ele nos usa. O livro de Crônicas é um livro muito rico, e esse capítulo 25, ele conta uma história muito interessante, e eu dei o título a essa mensagem para chamar a atenção quando vai para fora. Então a gente às vezes dá um título assim para chamar as pessoas para o que ele quer falar com isso, né? Um coração falso, que também pode ser traduzido como um coração dividido. Todo coração dividido é falso, e todo coração falso é dividido. Se ele é falso, ele não é verdadeiro. Uma hora você pensa que é, e depois você percebe que não é. A Bíblia diz que o coração do homem é o quê? É enganoso. Para que nós não sejamos enganosos e não passemos enganos, primeiro a nós mesmos, que muitas vezes nós pensamos que estamos enganando as pessoas, estamos enganando a nós mesmos. Que dirá pensar que estamos enganando a Deus? Meu Pai, quanta tolice, quanta inocência nossa, pensarmos que estamos enganando a Deus. Mas nós estamos enganando a nós, primeiramente. É um ditado que diz, eu não sei se é um ditado, as pessoas dizem que há mentirosos que ele conta tanta mentira que ele acredita na própria mentira. A mentira passa a ser verdade para ele. O verso 2 do capítulo 25 diz que Amazias, o rei, ele fez o que é correto e agradável ao Senhor. Mas o versículo 2 ainda, se ele parasse aí, né, a gente ficaria, puxa vida, eu quero ser como o rei Amazias. Mas ele continua e diz, entretanto, ele não agiu com total sinceridade de coração. Ele não agiu com sinceridade total. Esse verso 2, só o versículo 2,
é o resumo de todo o capítulo 25. Eu convido você a, em casa, numa hora que você tiver um tempinho, pegar o capítulo 25 e ler todo ele, para você ver os ensinamentos que Deus nos dá, às vezes até através das pessoas, mas as coisas ruins também estão registradas na Bíblia. Isso não quer dizer que é para você seguir as coisas ruins. Aquilo ali são ensinamentos. Então, esse capítulo 22, o capítulo 2, ele é o resumo do capítulo 25, ele é o resumo do reinado de Amazias. Ele tem umas ações aparentes de agrado ao Senhor. Nós vamos fazer menção daqui a pouco, mas ele organiza o seu exército para lutar contra os edomitas, e 300 homens preparados. Mas ele aí contrata 100.000 homens, que não era do gosto do Senhor, embora fossem de Israel. E pagou por esses homens, 100.000 homens. Versículo 6 diz assim: também contratou em Israel 100.000 homens experientes em combate pelo valor correspondente a 3,5 toneladas de prata. No entanto, um homem de Deus foi até ele e lhe advertiu: ó rei, não deixes o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Yahvé, o Senhor, não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Isso numa outra oportunidade, e se você ler, você vai ver as coisas erradas que esse povo estava fazendo, e o Senhor não se agradava que eles estivessem. Deus estava elegendo Amazias para reinar e dirigir segundo o que ele mandou. Contudo, versículo 8, se julgas que serás fortalecido, isso é um homem de Deus, um profeta foi falar com ele. Contudo, se julgas que será fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo. Quem fará cair? Deus. Às vezes a gente fala assim: não sei, eu dei bobeira, caí. Você deu bobeira em confiar, mas quem te fez cair foi Deus, porque Ele é que te domina. Pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Está na Bíblia, irmãos. Não cabe explicações e nem ponderações. Então, Amazias questionou o homem de Deus: mas sendo assim, que se fará das 3,5 toneladas de prata que paguei pelo serviço dessas tropas treinadas de Israel? Ao que ele, o homem de Deus, prontamente respondeu: eis que Yahvé, o Senhor, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata. Amazias obedece, vai e vence a batalha. Ele fez o que é certo, mas com um coração não sincero, e nós vamos ver. Ele já tinha os seus 300.000 homens, achou que era pouco, contratou mais 100.000 de outro povo, que não era o seu povo, pagou por eles, e quando ele disse: mas eu vou mandá-los embora, ele disse: mas o Senhor tem mais para dar. O que eu vou fazer com essas 3,5 toneladas de prata que eu já paguei? O Senhor tem mais para te dar do que essas 3.000 toneladas, essas 3.500 quilos de prata, 3 toneladas e meia. Eu só quero fazer uma observação aqui, que nós não vamos falar, mas você vai ler o capítulo 25. Quando Amazias manda esse povo voltar, o povo ficou furioso. Ele faz uma aliança de jugo desigual, e depois disse: não, eu vou obedecer o que Deus está falando e vou desmanchar. Meu irmão, será que vale a pena a gente lembrar: mas o Senhor é bondoso, é poderoso, Ele me perdoa e tal, as retaliações daqueles que nós às vezes decepcionamos e não entendem? Eu preguei isso domingo passado, sobre o segredo que há em nós, o segredo de servir a Deus. As retaliações do inimigo, muitas vezes são terríveis. Esse povo volta, só vou fazer um parênteses para te aguçar mais, para você ler depois do capítulo 25, esse povo volta furioso,
que tipo, fizemos papel de bobo, embora tivesse recebido as 3,5 toneladas de prata, e arma uma situação contra Amazias, se infiltra, persegue. Mas eu quero falar nesta manhã sobre 3 erros de Amazias para nós. Primeiro, eu quero frisar bastante, ele fez o que é certo, mas o coração dele não estava sincero. Em 1 Samuel 16:7, você não precisa, porque você sabe da história, não precisa abrir. Quando Samuel foi encarregado para escolher o substituto de Saul, e ele chega na casa de Jessé, ele começa a olhar as pessoas, e ele, aquele grandão lá, aí Deus fala, não é ele, é aquele outro grandão lá, não é ele. Os filhos vieram passando, acabaram os filhos. Ele disse, mas não tem ninguém? Acabou tudo, senão tem um rapazinho lá no campo. Chama. Eu não estou entendendo. Há uma mensagem só nesse versículo aqui, nessa passagem, e ele diz que Deus vê o coração, ele não vê as aparências. Há uma mensagem tão grande que Samuel foi enviado por quem? Por Deus. Deus confia a Samuel. Ele estava ali com toda a autoridade, levou o óleo para ungir o rei, e vai ungir Davi. Mas quando ele olha todas as pessoas, ele estava olhando as aparências, e não estava olhando conforme Deus olha. Deus vê o coração. Em Provérbios 16:5 diz que o Senhor abomina todo o coração arrogante. O coração é muito importante para Deus. Por isso, irmãos, que às vezes nós falamos aqui, né, na hora do louvor, então, adore, fale com o Senhor, que nós estamos te dando uma sugestão, mas nós não podemos te obrigar. E às vezes, se estivermos aqui na frente falando alguma coisa para você fazer, você precisa fazer, você vai fazer, repetindo como um papagaio, como alguma coisa assim, mas o seu coração não está ali. Deus falou, esse povo que me procura e fala palavras bonitas, o seu coração está longe de mim. Lá em Isaías, que coisa tremenda. Nunca se esqueça, Deus vê o coração. Comece a se preocupar com isso. Comece a falar, Senhor, me incomoda quando eu não estiver com o coração reto diante de Ti. O primeiro erro foi um sentimento de vingança pela morte de seu pai. Versículo 3 diz, assim que notou que tinha o reino sob o seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que haviam participado do assassinato do rei, seu pai. Contudo, não executou os filhos deles, os filhos dos assassinos, os filhos desses que Amazias manda matar, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro da lei de Moisés, exatamente como Yahvé, o Senhor, ordenou: os pais não morrerão em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada pessoa pagará com a vida por seu próprio erro e pecado. Ele fez certo. Ele foi usar a lei. Eu vou matar os pais, os filhos eu vou deixar. Então ele diz aqui, ele deixou todos os filhos. Esses oficiais que morreram foram quem no outro reinado mataram seu pai. A primeira coisa que ele tem na mente é que quando ele tomar posse, quando ele achar que ele tem autoridade, ele começa a utilizar aquele posto que Deus o coloca e dá para fazer aquilo que deseja o seu coração e não o coração de Deus. Reflita sobre isso, irmãos. Olha que coisa linda que Deus está nos ensinando. Muitas vezes Deus nos coloca num patamar elevado, numa posição elevada, e nós, em vez de procurarmos agradar mais agora, mais ainda ao Senhor,
nós começamos a nos encantar por aquilo que podemos fazer com a autoridade que Deus nos deu. Olha que coisa tremenda. Isso é fascinante aos olhos dos homens, mas é repugnável aos olhos de Deus. Assim que ele notou que tinha todo o reinado sob seu controle, ele disse: chegou a minha hora de mostrar quem manda aqui. Se é uma coisa que fere os princípios de Deus, é você dizer: eu mando na minha vida, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Quantas vezes a gente fala isso? Eu já falei tantas vezes. Quantas vezes vocês já falaram isso? Quem já falou isso assim, igual a mim? Igual a mim? Pô, o pastor já falou, pode falar também. Mas a gente fala: eu vou lá se eu quiser, porque quem manda na minha vida sou eu sou dono do meu nariz. Alguém um dia falou assim: eu sou dono do meu nariz. Alguém falou assim: deve ser mesmo, seu nariz é tão feio, deve ter sido você que fez, meu. Sou dono, não sou dono de nada. Então, ele usa aquele sentimento e esquece que Deus o coloca ali para reinar sobre o povo, para abençoar o povo. Ok, segundo a lei, ele podia matar, mas havia motivo para matar aquilo. Aqui ele fere um princípio de Deus, que é o amor, é o perdão. Irmãos, que coisa difícil é a gente viver tendo que perdoar. Eu vou dizer para você, o pastor Isaías está falando, que coisa difícil. Aliás, eu vou piorar um pouquinho, que coisa impossível. Quantos dizem amém comigo? Amém. Mas aí entra o amor de Deus. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável, tu és insondável. Mas eu não consigo, pastor. Eu sei, eu também não consigo. E como é que nós vamos fazer? Saca lá da gaveta onde você guardou. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Se você não consegue por 10 minutos, fale meia hora, saia pela rua falando: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Entra no teu carro, vai dirigindo e falando: Espírito Santo, até você conseguir, você perceber que você, quando anula aquilo que pode te carregar a alma, você fica leve de alma, e você não pode fazer isso sozinho, só com a ajuda de Deus. Segunda coisa, ele vence o inimigo, mas permite raízes dele penetrarem em seu reino. No versículo 14, diz assim: nesse ínterim, Amazias retornou da chacina dos edomitas, trazendo os deuses com D minúsculo do povo de Seir entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses e protetores. Reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Eu tenho certeza, se eu fizer uma pergunta aqui, quantos de vocês já fizeram isso sendo crentes? E a resposta será: ninguém fez. Queimar incenso? Não. Eu, sendo crente, queimar incenso para outros deuses? Eu peguei lá? Não. Mas isso é uma figura para hoje nós pensarmos. O incenso é aquilo que sobe da nossa adoração para Deus. E quantas vezes nós reverenciamos outros deuses, não na liturgia, mas com as nossas ações? Quantos estão entendendo? O nosso coração. Olha o coração de novo aí. Uma vez nós estivemos orando na casa de uns irmãos, há muitos anos e tal, e me lembro muito bem. Poucas vezes, acho que quase, conto na mão, uma das mãos às vezes, em 30 anos fazendo isso, muito pouco, mas aconteceu. Nós vimos ali orando e vimos
algumas estátuas, alguns ídolos que ela servia, e ela disse que não queria mais. Pode vir aqui, eu não quero, eu aceitei Jesus e reconheço. E aqui, irmãos, se alguém pega essa gravação, vai dizer assim, está falando mal, vamos prender o pastor Isaías. Olha só, ela acreditava naqueles, e chegou à conclusão por si só, que ela precisava acreditar era em Deus. Ela viu vários versículos, lá em Salmo diz que eles têm braços, mas não seguram, têm mãos, não apalpam, têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não enxergam, e eles tornem-se iguais a esses, aqueles que os carregam, ou creem nele, ou os fabricam. Ela viu isso, falou, claro, nunca me responderam e fez isso, pode tirar. E tinha um lá, disse assim, tem esse aqui, esse daí, eu queria te pedir só, não tem nada problema não, mas eu recebi de presente, é uma estimação que eu tenho de um antepassado, e esse eu gostaria, se não tiver problema, eu falei assim, ainda que eu leve e quebre, ele está no seu coração. Ainda que eu leve e quebre. Você precisa dizer, eu entendo e não quero. Você está com o coração, o quê? Dividido ou falso. E o Senhor está vendo isso. Não, mas o Senhor não é bom? Tem 30, eu só ficando com 29 eu estou entregando para Ele. O Senhor não trabalha desse jeito. Amazias fez certinho, dispensou a tropa, mas ao sair para guerrear, embora confiando em Deus, o profeta disse, Deus vai te dar a vitória, porque Ele é quem dá ou Ele é quem tira. Os irmãos viram que ali. Ele vence, arrebenta, mas Ele traz algumas coisas de lá. Ele aceita a ajuda de Deus para vencer a batalha, preste atenção nisso, mas honra aos deuses do inimigo após vencê-los. Há um encantamento. Ele permite que raízes indevidas nasçam em seu reino. Ele oferece adoração através daquilo que foi derrotado. Então a ira, versículo 15, de Yahvé, o Senhor acendeu-se grandemente contra Amazias, e Deus lhe enviou um de seus profetas que o questionou, por qual razão buscaste os deuses deste povo? Olha o que ele vai falar agora, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da tua mão. Aqui, olha que troço. Amazias, você ficou maluco? Quem falou para você fazer isso? Você trazer os deuses dos outros povos, reverenciar eles, adorar eles, eles não puderam livrar o seu próprio povo. O povo que adorava esses deuses, perdeu. E você traz o perdedor para dentro da sua casa. Irmãos, quantas vezes nós trazemos o perdedor para a nossa vida? Quando nós trazemos pessoas sem fé, pessoas com boca maledicente, somos amigos de pessoas e confiamos em pessoas que só querem falar o mal, jogar a gente, não é falar mal das pessoas não, é falar coisas erradas a respeito de Deus. Mas se você está numa turminha grande, você fica sem graça e diz, não, mas eu não posso decepcioná-los, eu tenho a minha fé aqui dentro guardada de mim. Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor tem me falado, a minha fé não é para ficar guardada aqui dentro, é para ir para fora. Eu guardo a minha fé no sentido de não perdê-la, mas eu não posso guardá-la no sentido de não usá-la. Eu não posso fazer isso. Nós temos que mostrar para as pessoas que precisam de fé, que nós temos essa fé. Vocês já imaginaram, eu estou pensando aqui agora, nós estamos aqui num lugar, tem umas pessoas doentes, tem 3 médicos aqui. Tem 2 ali sentados, uma levantou, foi para ali, mas deve estar espionando a gente aí. Mas ninguém sabe que eles são. Aí eu pergunto, tem algum médico aí? Tem algum médico? Fica quieto, eles não estão de roupa de médico. O que adianta ser médico se eles não vão servir como médico, na hora que só os médicos podem servir?
Irmãos, há situações, nós temos repetido isso aqui, guarde isso, vamos falar isso toda a vida aqui dentro da igreja, até Jesus voltar. Só a igreja tem o poder de resistir Satanás. Isso foi dado por Jesus, só Jesus tem. E Jesus falou, enquanto eu não vou voltar, fico aqui, leva isso daí, eu dou autoridade a vocês. Satanás só vai poder começar a reinar quando a igreja sair. Anote isso. Só vi uma mão levantada lá fazendo assim, mas pode dar um grito. Satanás só vai ter direito de reinar depois que a igreja sair. Saiba isso, irmão. Você não precisa fazer nenhum curso de teologia. Você não precisa fazer nenhum curso de apóstolo. Não sou contra os cursos de teologia, nem de apóstolo. Não é necessário, isso que eu quero dizer. Para vocês terem esse poder, o Senhor já te deu esse poder como igreja. Você é igreja, você é corpo. Você tem que soltar a palavra e o resto é com Deus. Terceira coisa, ele mostra como erro o seu orgulho e soberba. Primeira coisa, toda vez que você começar a ficar orgulhoso, não é aquele orgulho assim, pô, eu estou orgulhoso de você, que você... Não, é orgulho, eu não preciso, eu me basto a mim mesmo, Alberto Roberto. Lembre-se que você tem um companheiro, chama-se Lúcifer. Lúcifer era o quindim de Deus, vocês sabiam disso? Era o camarada lá que estava, ele era... Até que ele disse assim, eu vou chegar, ele não pensou em passar de Deus não, hein? Eu vou chegar, vou me levar até o nível de Deus. Ele não falou assim, eu vou ser mais que Deus. E às vezes nós temos atitudes que parece que nós queremos ser mais que Deus. Amém ou não? Aí o Senhor varre ele. Varre ele. E se fosse só ele, que já era muito, mas ele desce com 1/3 de orgulhosos. Né? A Bíblia diz. Então, o orgulho é um sentimento de Lúcifer. Deus te honra e te dá vitória. Mas você passa a amar, a servir, a dar mais valor ao fruto da sua conquista. Aí você agora, eu estou diante de uma plateia inteligente, de um povo que está vendo pela YouTube, também inteligente. Deus te coloca e te dá frutos, e você passa a amar os frutos e não a Deus. Às vezes nós estamos, sem perceber, irmãos, agarrados a coisas e pessoas que nos ajudam e nos ajudaram. E esquecemos que é Deus que pode todas as coisas. Eu li aqui, Ele é que derruba, Ele é que levanta. Isso não é apenas no sentido literário, não é no sentido... Não, isso é palavra. Que se eu não confiar nisso, eu não tenho que estar fazendo nada aqui no corpo de Deus, eu tenho que sair do corpo de Deus, eu tenho que servir a outros deuses, se eu não confio no Deus. Agora eu te repito, você me vê pregando assim, porque eu queria ser como o pastor Isaías. Que fé, que autoridade. Vem para o meu lugar, uma semana, nós vamos passar juntos, você vai chorar comigo. Qual a diferença, pastor? É que todos nós podemos ter essa autoridade desde que entendamos. Sozinho não podemos. E não aceite julgo desigual. Não tome conselho do ímpio. Bem-aventurado, Salmo 1, como eu amo esse Salmo, hein? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele diz, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas ele passa no caminho dos pecadores, só não se detém.
Você foi feito para não se deter. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, já tinha até esquecido disso, vou adotar. Você é crente liso. Você é liso, escorregadio, liso. Quer segurar, você não se detém. Agora tem uns que são crente toco de enxurrada. Você conhece toco de enxurrada? Nunca viram? Já viram enxurrada assim na roça, assim, no rio? Assim, aí vem um toco assim. Já viu? Já viu? Vem assim um toco. Aí ele encontra um negócio assim, ele para. Aí a água vem, ele leva ele aqui, ele vai rodando, chega ele encontra uma árvore, ele para. Aí a água vem, ele vai para lá, ele para. Toco de enxurrada. Vai parando. Olha o orgulho dele. Enquanto o profeta está falando com ele no versículo 15, vem o 16. Enquanto ele, o profeta, ainda falava com o rei, este lhe interrompeu e declarou: porventura, fizemos-te conselheiro do rei? Ô camarada, você agora é meu conselheiro? Mas antes foi. O que a gente pode aprender daí? No início da sua caminhada, próximo a lutar alguma guerra, diante de uma situação difícil, você aceitou oração, você ouviu oração, você fez com vontade de fazer, teve vitória, mas depois você debandou. Aí depois alguém te vê numa situação difícil: ô meu irmão, por que você está fazendo isso? Senhor, o que você tem com a minha vida, rapaz? Eu sei, eu sigo você, eu tenho meu Deus, eu sigo. Há pessoas orgulhosas, não aceitam conselhos. Que coisa difícil é a gente discipular pessoas e ser discipulado. Como é difícil. Tem hora que a pessoa vem dar um conselho para a gente, dói demais, e a gente está à vontade de dar um safanão na pessoa. Sabe por que Davi era um homem que agradava a Deus, apesar dos seus problemas? Primeiro, ele adorava como ninguém adorava. Ninguém. Quando ele entrava na presença de Deus para adorar, ele rasgava o coração de Deus. Eu tenho a impressão que quando ele estava adorando assim, vinha um anjo e falava assim: ô Senhor, eu queria falar uma coisa. Só um minutinho que Davi está adorando. Para tudo. Essa é a impressão que eu tenho. A Bíblia não me diz isso não. Mas Davi comete um pecado muito grande. Lembra disso? Um pecado duplo. Ele adultera, pega a mulher do cara, depois pega o cara e bota na frente de batalha para matar o cara. Então ele foi adúltero e mentor de um crime. Ele não matou o cara, mas matou, né? Mandou para a guerra na frente. Quando Deus fala com o profeta Natan vai falar com ele. Aí Natan, você imagina você sendo Natan agora. Natan vai lá, levanta, vai lá falar para o rei que ele está errado, que ele não sei o que. O rei vai cortar a cabeça dele com a espada. Ele disse: meu Deus, como é que eu faço? Aí Deus deu a sabedoria a ele. Ele chega na frente de Davi e disse: queria um conselho com o rei. Ele disse: não, profeta Natan, que honra tê-lo aqui, faz favor, senta aqui, traz um cafezinho. Tinha cafezinho já naquela, o rei tinha. E imagino que tremendo, igual o barra verde, Natan fala para ele assim: eu queria um conselho. Uma pessoa tem várias ovelhas, e de repente ele viu uma pessoa que só tinha uma ovelha. Essa pessoa vai lá, pega aquela ovelha e pega para ele, pega a ovelha, mata a ovelha, e ele nem deixa terminar de falar: quem é esse camarada? Esse cara tem que morrer. O que é isso? Ele tem um monte de ovelha, o outro pega, quem é esse cara? Chama aqui. Esse cara é o Senhor. O senhor tendo sua mulher, várias mulheres que o senhor poderia escolher aí, o senhor vai pegar a mulher do Urias? Se você fosse Davi, já aproveitando a mentira que ele cometeu, a mulher vem e diz que está grávida, diz: bota o seu marido na guerra. Ele veio, volta para a guerra, né? Ele cai em si.
Ele disse, uau. Aí ele escreve o Salmo 51, depois você lê. O Salmo 51 foi escrito por ele logo a seguir. Ele se coloca lá. Tem misericórdia de mim, Senhor. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Os meus ossos estão sentindo. Eu estou todo quebrado, eu sou um bagaço. Ele está falando nessa linguagem. Ele se arrepende. Mas Amazias disse assim, o que você está falando aqui? Você é meu conselheiro por acaso, rapaz? Cala-te, ou prefere ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, não sem antes adverti-lo. Esse é o nosso papel. Sei que Deus decidiu destruir-te, primeiro porque fizeste tudo isso, e depois porquanto não deste ouvidos à advertência que te trago. Orgulho e soberba pode nos destruir. E quando o Senhor diz, eu vou te destruir, você vai clamar para quem? Para Ele. E se Ele decidiu, não tem mais jeito. É interessante, irmãos, quando nós nos esquecemos de coisas tão primárias. Por que buscaste os deuses deste povo? Deuses estes que não foram capazes de livrar seu próprio povo da tua mão. Você, como homem, venceu esse povo e arrancou os deuses de lá e trouxe. E agora, você se dobra para eles. Deus nos dá a vitória sobre uma batalha, para conseguirmos uma bênção, um benefício. Depois, nos entregamos àquilo que Ele nos deu, e fazemos daquilo a nossa proteção. Pense nisso. O que Deus tem dado na vida secular? Por que você tem orado para as coisas que você tem orado? Sua promoção, seu estudo, seu dinheiro, sua posição, sua vitória na política, se você é candidato e vai representar Deus, chega lá, você vira um dos outros. Provérbios 16, 18 diz, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede, ou seja, vem antes da queda. Então, antes de cair, o espírito orgulhoso aflora. Quando você vira um irmão orgulhoso, no sentido de não preciso, não quero, tal, adverte ele, meu irmão, se você continuar assim, você vai cair. Eu não estou te rogando uma praga, porque isso não pega em crente. Eu estou te advertindo pela palavra. Provérbios 16, 5 diz, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Ele não é que ele não gosta, ele detesta. É evidente que este não ficará impune. Está lá em Provérbios 16, 5. Quero orar pela sua vida, pela minha vida, pela vida da Igreja Shalom. Não sei quantos irmãos têm percebido o momento bom espiritual que a igreja tem passado aqui. Quantos têm percebido? Depois de muitas lutas. E vamos ter mais. Daqui a pouco surge mais. Até Jesus voltar é luta atrás de luta, tá? Mas estamos vivendo esse tempo gostoso. Os irmãos estão alegres, o pastor está vendo isso, nós estamos, a liderança tem estado alegre, nós estamos, isso é um perigo. Pastor, então devemos deixar de ficar alegre, né? Vamos ficar todo mundo tristinho no cantinho? Não, é um perigo porque isso pode nos fazer ficar orgulhosos, soberbos. E eu quero chamar, somos a igreja de Cristo, não somos o Cristo da igreja. Somos corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E não somos nós o cabeça.
Vamos ficar de pé, queridos. Põe a mão no seu coração assim. Isso é um simbolismo que a gente põe. Não quer dizer que se você não puser a mão no coração, você não vai receber. Não é isso, tá, irmãos? Mas é porque te lembra que é do coração que vem toda a fonte de vida. Então põe a mão no coração assim. Repete comigo assim, de olho fechado. Senhor Jesus, eu me humilho perante a tua majestade.